É qual? Essa aqui? Amém. 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 Vocês percebem que tem às vezes alguma dificuldade, né? Mas pelo menos agora, né, não vai acontecer isso de novo, porque já está ligado. Hoje nós teremos, como todo último dia do mês, a gente temos sempre uma palestra falando sobre como cuidar desse corpo, né? Porque a gente cuida do espírito, mas o corpo também precisa ser cuidado. O corpo precisa também ser olhado por nós. Nós não podemos viver tão somente cuidando do nosso espírito, né? Precisamos saber como cuidar, que cuidado devemos ter, como prevenir as doenças, né? E nesse mês de outubro se é falado o Outubro Rosa, né? Para se prevenir doenças. Doenças essas que nós mulheres muitas das vezes somos acometidas por falta de cuidado, por falta de prevenção, né? Então, para hoje, né, nós convidamos a enfermeira Daniele, que trabalho com ela, num posto de saúde, onde ela tem sido bênção na vida daquelas pessoas que chegam lá, porque há um diferencial, irmãos, de profissionais para profissionais. Nós que precisamos, muitas das vezes, de uma ajuda, precisamos de uma orientação, como vamos até uma unidade de saúde, muitas das vezes nós não somos bem recebidos, né? Então, há um diferencial do profissional. E a Daniele é uma profissional que faz a diferença onde ela trabalha. Então, assim, eu quero que vocês recebam a Daniele com amor e carinho. Ela vai estar falando hoje sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero e mais algumas coisas relacionadas a esse câncer. Então, vamos prestar bastante atenção para nós aprendermos. Amém? Ai, gente, assim eu choro. Então, vamos lá. Olá, bom dia a todos. Bom, vamos tentar aí correr de acordo com o tempo. Se vocês notarem que eu estou um pouquinho mais apressada, é porque minha hora está chegando, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero, de mama. E aí, vamos lá, dando uma pinceladazinha também no câncer de pele. E por assim a gente vai, tá? Tem como apagar essa luz branca, por favor? Então, vamos lá. Primeiro, né, nós vamos conversar sobre o que é câncer, né? Até a gente começar a falar sobre o que é câncer de útero, de mama, até a gente especificar, a gente vai começar a falar o que é no geral, tá? Não foi? Não foi. Não foi, moço. Pra cá? Pra cá? Pra cá. Então, vamos lá. O que é câncer? É um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, elas tendem a ser agressivas e incontroláveis, tá? Determinando a formação de tumores que podem se espalhar para outras regiões do corpo. Também vale dizer que nem todo câncer ele é maligno. Nós também temos os cânceres benignos, né? E aí, para ter essa descoberta, nós fazemos a biópsia, enfim, tem todo um acompanhamento para a gente saber a personalidade, podemos dizer assim, daquele tumor que está ali. E aí você me pergunta, mas como que a gente sabe qual que é o tipo dele? Né? A gente faz as biópsias e aí lá tem tudo direitinho, todo o perfilzinho dele, tudo que ele gosta, tudo que ele não gosta. E aí, em cima disso, nós vamos traçar nossa conduta, nosso tratamento, né, que mais se adequa àquele tipo, para a gente ter o sucesso, tá? Voltei. Aqui a gente vai pular. E aí nós vamos entrar no câncer de colo de útero.
E aí a definição é mais ou menos o que eu já tinha dito, né? Que ele tem umas transformações no tecido, no nosso órgão, né? E dali ele pode se transferir para um outro lugar. Como que ele se transfere? Isso não é só no câncer de útero, tá? Em todos os outros tipos também. Tem por proximidade. Como assim proximidade? Por exemplo, a mama. Nós temos um câncer ali na mama, e como está próximo do pulmão, está ali encostadinho, tem essa transferência. Ou também pela rede sanguínea, né? Que ele se desprende, vai lá pela rede sanguínea e se aloca em outro local. E aí, nós temos aqui o câncer de colo de útero, o desenvolvimento dele é lento. Então, ele leva assim, mais ou menos de 10 a 20 minutos, ele geralmente é silencioso nesse período de desenvolvimento. E aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, nós temos aqui um colo de útero normal e aqui com câncer, né? Tá meio esbranquiçadinho, não sei se dá para vocês verem. E aí nós vamos entrar nos fatores de risco. Quando nós falamos de fatores de risco, nós temos dois tipos. Um pouquinho mais até. Nós temos aqueles que nós conseguimos mudar, né, que é o que está aqui no externo. E nós temos o interno, que por exemplo, hereditário, coisa de família, que a família não escolhe, né? A gente vem e é isso, e aí a gente aceita. E aí, alguns fatores de risco do câncer de colo de útero início precoce de atividade sexual, multiplicidade, vários parceiros sexuais, tabagismo, e aí é importante que é associado diretamente à quantidade de cigarros que se fuma, tá? Baixa condição socioeconômica, imunossupressão, uso prolongado de contraceptivos orais, né, ou anticoncepcionais, higiene íntima inadequada e HPV. Então, vamos lá. Por que vários parceiros sexuais? Né? Isso também está muito ligado com o HPV. Porque o HPV ela é uma infecção sexualmente transmissível. Né? Então, a gente tem ali o contato quando a gente tem aquela relação sexual desprotegida ou não tão protegida assim. Né? E aí, quando a gente fala de múltiplos parceiros, significa que, junto também com esse início precoce da vida sexual, significa que a mulher ela vai ter um longo período, né, para entrar em contato com esse vírus, tá? Com o HPV. E aí, também dá a oportunidade dela não entrar em contato só com um, mas com vários, porque nós temos vários tipos de HPV por aí, muitos que a gente ainda nem descobriu ainda, né? E aí ela tem mais essa chance, né, de entrar em contato com o HPV. Na questão socioeconômica, é porque, por exemplo, eu moro num lugar que não tem um posto perto, ou eu nunca consigo ir, porque, enfim, eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos, ou então eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego em casa, o posto já fechou, enfim, não tenho condições, não consigo encaixar isso na minha agenda. Aí entra a questão socioeconômica, porque eu não tenho um acesso direto, um acesso fácil a isso, tá? Quando a gente fala do tabagismo e dos anticoncepcionais, ele fala no sentido de que, quando nós colocamos uma coisa no nosso corpo que não é nosso, não é costume nosso, ele causa alterações na célula. Nós somos célula. Nosso corpo ele é feito de células. E aí, quando a gente entra em contato com essas substâncias a um longo período, por longos anos, essa célulazinha, ela começa a ter falhas na sua produção, né? Porque ela tem ali, ela vai gerar sua filha, a filha vai gerar uma outra filha, e quando a gente tem essa alteraçãozinha, essa falha dela, ela vai repassando isso para suas filhas e as filhas para as outras filhas, e aí quando a gente vê, tem toda uma rede, um conjunto de células que estão danificadas. E aí, elas geram um tumor, que aí pode ser um benigno ou maligno, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que para cá passa. Vamos falar um pouquinho das manifestações clínicas, né? Os sinais e sintomas. Como eu já havia dito, ele tem um desenvolvimento lento. Então, ele geralmente é silencioso.
E aí está o perigo, porque a gente não sente nada, então está tudo tranquilo, né? A gente vai seguindo a vida normal, enfim. E lá, depois de 10 a 20 anos, a gente começa a sentir uma coisa diferente, uma coisa que não está muito boa. Né? E aí o que pode ter? Pode ter também um sangramento vaginal, que vai e volta, uma coisa assim, não é dentro do período menstrual, uma coisa diferente. Também pode ter dor em relação sexual, durante e depois também. Uma secreção vaginal anormal, dor abdominal, também pode estar associada também à relação sexual, tá? E também queixas urinárias e intestinais. Por que isso? Porque também entra naquela questão de proximidade, né? Porque o útero está ali, está próximo da bexiga, está próximo do intestino, então também tem toda essa questão, tá? Tratamento é aquele de praxe, tá? Cirurgia, radioterapia e a químio. Isso também vai depender do estágio que está, né, para a gente adequar isso melhor a esse tipo de tumor, a esse tipo de câncer. E também vai da questão do desejo da mulher de ter filhos. Por quê? Porque quando a gente faz a cirurgia, né, ela pode ser total, quando a gente tira o útero todo, e radical, que também tira os ovários, né, que é a questão que o médico lá, pelo que ele está vendo, ele vai decidir. E aí, tirou o útero, enfim, a mulher que quer ter filhos não vai poder mais, né? Porque já não tem mais útero. E na questão da radioterapia, quando a gente faz a incisão, quando a gente faz essa aplicação desse tratamento, ele não é muito direto. Então, assim, às vezes tem uma perda ali, tem um dano no ovário, tem uma perda também ali nos óvulos. Então, essa questão de gestação, enfim, de ter filhos, fica um pouquinho prejudicada. Isso aqui? Isso aqui? Pode ser? Tá melhor? Tá melhor, gente? Então tá. E aí, tudo isso tem que ser conversado, tá, com o médico, para a gente conseguir adequar direitinho para cada pessoa, tá? Para cada mulher. Diagnóstico. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, nós temos o clínico, em que a gente visualiza, né, quando já está em um estágio que a gente consegue visualizar, a gente visualiza e avalia ele, né? Outros tipos de diagnóstico que a gente também usa como prevenção, uma detecção precoce, seria o preventivo, né, mulherada? Que muita gente esquece, deixa passar. Não, eu fiz ano passado, e quando olha, esse ano passado já foi 3 anos atrás, né? E aí, nós também temos a colposcopia, que seria mais ou menos o quê? Seria mais ou menos aquela ultravaginal que a mulherada faz, que a mulherada pede de rotina, tá? E também a biópsia. E aí nós falamos de prevenção. Como que eu vou prevenir o câncer de colo de útero? Então, o indicado, não só para a prevenção desse câncer, mas de praxe, de regra para tudo, é o uso de preservativo, tá? Quando a gente fala do câncer de colo de útero e preservativo, nós também falamos do masculino, mas também é o mais indicado o feminino, né? Porque a gente não tem muito contato, tem um pouquinho de preconceito, que não sabe como é que usa, que é diferente, né? Por quê? Porque o feminino, ele tem uma aba que fica externa, e ali ele também faz uma proteção a mais, né? Porque às vezes, enfim, pela colocação do preservativo masculino, nem tudo fica coberto. Então, pode ter ainda um contato. E é por ali também ter a transmissão do HPV. Atividade física regular, parar de fumar, alimentação saudável. A gente adora, né? Evitar ou limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, adoção de hábitos de higiene íntima. E aí a gente fala muito também, porque a gente às vezes passa o dia inteiro de calça, né? E aí tem aquele absorvente que a gente também não consegue trocar com tanta regularidade. E ali a gente fica propício a ter vários corrimentos vaginais, a ter irritações. E ali a gente pode dar uma entradinha, né, para a gente ter algum problema de nível ginecológico.
vacinação contra o HPV, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. Quando a gente fala do HPV, também tem vários tipos, né? Estima-se que tem mais de 100 tipos de HPV. E aí, né, o SUS, enfim, estudou, falou assim, quais são os tipos de HPV que mais dão alteração? Não só a nível de câncer, mas também a nível de verruga, aquela famosa crista de galo, uma coisa diferente. Né? E aí eles estudaram e viram que o 16 e o 18, eles têm mais chances de desenvolver câncer. E o 6 e o 11, as verrugas. E aí eles, óbvio, eu gasto muito menos em prevenção do que em tratamento. E aí eles fizeram a vacina. Né? A vacina hoje está disponível nos postos para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos também. E aí, a gente explica muito para os pais, quando eles vão levar lá o adolescente, a criança, para fazer a vacinação, que quando a gente faz a vacinação contra o HPV, a gente não está indicando, não está incentivando o início da prática sexual. Porque para a gente, quanto mais ela postergar isso, melhor. A menina e o menino. A gente só garante que, quando ele iniciar essa vida sexual, ele não transmita para ela e ela tenha um risco reduzido de câncer, tá? E a detecção precoce realizada com o preventivo, que também pode ser chamado de Papa Nicolau, citopatológico, né? Ele tem vários nomes que a gente conhece ele por aí, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Aqui tem um pouquinho do HPV, que aqui nós estamos especificando que tem mais de 100 tipos. Os 30 associados a problemas de saúde, em humanos, 13 estão ligados ao câncer. E aí, nós temos aqui embaixo, não sei se dá para vocês visualizarem, tem a infecção pelo HPV, né? Quem infecta o humano pela mucosa sexual. E aí, semanas depois, ele já está se replicando no organismo. Porém, nosso corpo muito sábio, né? Ele muito ali efetivo no trabalho dele, ele consegue controlar, extinguir pelo menos 70% dessas infecções. Mas ainda fica uma parcela que é resistente, né? E aí, essa parcela de 10 a 30 anos depois, começa ali o seu processo cancerígeno. E aí a gente começa a ter também os sinais daquela doença. E aí eu botei aqui um pouquinho do citopatológico, do preventivo, porque muitas mulheres não sabem muito bem como que é, enfim, tem essa questão dessa dúvida, tá? E aí, quem deve fazer o Papa Nicolau, o preventivo? Toda mulher que está entre 25 e 64 anos de idade. E devido à longa evolução da doença, ele pode ser realizado a cada 3 anos. Como assim a cada 3 anos? Eu faço todo ano, não tem problema, tá? Mas a gente recomenda que, para maior segurança, quando se está iniciando o preventivo, seja feito pelo menos 2 vezes anualmente. Por exemplo, fiz esse ano, ano que vem vou fazer de novo. E aí, dando resultado negativo, eu posso prolongar esse exame até 3 anos, tá? Para ter um acompanhamento melhor. Aqui nós temos o quadrinho. E aí você me pergunta, poxa, eu tenho 64 anos, e aí, o que eu faço? Não faço mais? Então, quando se tem os 64 anos, nós recomendamos que, se tiver pelo menos 2 exames negativos, a gente pode encerrar, claro, dentro de, no mínimo, no máximo 3 anos, a gente pode encerrar esse exame. Então, a mulher lá, 64 anos, fez o exame, fez esse ano, fez ano que vem, tudo normal, tudo negativo. Então, a senhora não precisa mais fazer o exame, tá? E aí você me pergunta, poxa, eu tenho 64 anos e nunca fiz, o que eu faço agora? É a mesma conduta. Você vai lá, vai fazer o exame negativo, fazemos outro negativo. E aí, a gente também libera, tá? Aqui eu também botei um pouquinho da anatomia do colo. Por quê? Porque a gente não sabe, né? A gente vai lá no ginecologista, faz o exame e não sabe muito bem o que está acontecendo. E aqui,
nós temos nosso útero e aqui é o colo do útero. Então, quando nós vamos fazer o exame, né, nós colocamos o espéculo, né, o bico de pato, aqui, nós chegamos até aqui, e aí, quando nós abrimos, nós temos essa visão do colo de útero, tá? É como se fosse uma rosquinha bem fechadinha. E aí, nós temos uma espátulazinha de madeira e uma escovinha. E aí, com a espátula, nós fazemos um círculo, um rodeamento todo aqui por fora. E com a escovinha, nós vamos bem aqui no centrozinho. Nós chegamos mais ou menos até aqui nessa parte. E aí, nessa escovinha, nessa espátulazinha, nós temos pedaços da pelezinha. Que consegue sair, claro, sem machucar, sem sangrar, tá? E aí a gente consegue ter, a nível microscópio, né? A gente tem ali uma noção do que está acontecendo com aquele colo de útero. Tá? No caso da transvaginal, então, a transvaginal a gente também passa com o complemento. Por quê? Porque com o preventivo nós chegamos até aqui e com a transvaginal nós vamos mais até aqui em cima, né? Que muitos médicos passam quando tem alguma questão de mioma, né? Alguma questão assim para ver como é que está lá, para ter uma noção de o que está acontecendo. E recomendações para o exame. É importante não estar no período menstrual. Por quê? Porque como tem toda aquela questão de sangramento, o exame ele é contaminado, então a gente não tem noção. O mesmo vale para se tem algum corrimento vaginal, alguma coisa ali diferente, porque ele camufla. Então a gente colhe e ali, por exemplo, se estiver menstruada, vai dizer que tem sangue. Normal, tem que ter mesmo. E aí, a gente não tem, o exame não vem dizendo se tem malignidade, não vem dizendo. Então, a gente tem que repetir. Né? É importante também, lavagem interna. Não pode fazer. Porque aí também tem a questão de a gente camufla, a gente tira tudo que está ali, que está superficial, que a gente deveria ver, e a gente não consegue visualizar no exame, porque o que a gente tinha que coletar foi embora. Né? Relação sexual também, não pode pelo menos 3 dias. Medicamentos vaginais também não, porque tudo isso vai interferir no resultado. É igual exame de sangue, que a gente não tem que fazer jejum. Se a gente quebrar o jejum, o resultado foi tudo por água abaixo, a gente tem que fazer de novo. É a mesma coisa. E aí, deixa eu ver o meu tempo. Câncer de mama. A definição é mais ou menos a mesma coisa de todas as outras, né? Tem lá um crescimento de células, alteração, a mutação que gera um tumor. E aí, na questão do câncer de mama, já é um pouco diferente do colo de útero. Por quê? Porque ali nós temos os 2 tipos. Nós temos o tumor, né, o câncer, que ele tem um crescimento rápido, e também tem aquele mais lento. Então, a gente tem também que fazer esse estadiamento, que é feito por tabela, tem toda a questãozinha metódica para a gente ter noção, ter certeza do que ele é, em que estado ele está, tá? Muito importante também dizer, né, que quando a gente fala outubro rosa, a gente fala voltado para a mulher, né? Mas a gente também esquece que homem também tem mama. Como assim? Sim, tem mama. A única diferença é que nas mulheres nós temos o crescimento, né? Porque por conta de hormônio, tem a questão de amamentação, então o processo natural tem o crescimento. Porém, o homem, ele também tem aqui, ó. Ele também tem o tecido adiposo, que é a gordura, tem os lóbulozinhos aqui, que nas mulheres tem a produção de leite, nos homens também, se tiver alguma alteração hormonal, tá? E aqui os ductos, que é por onde sai o leite na hora da amamentação. O homem tem tudo aquilo ali. A única diferença é que não tem crescimento. Então, mesmo não tendo, tem que observar. Porque, apesar de ser muito raro, ainda assim acontece. E o homem, né, a mulherada, por ser meio dislexo, meio, né, relaxado com a saúde, a gente tem que ficar pegando no pé, para ele vai embora. Tem um caroço aqui, surgiu, apareceu, que estranho, e ele vai seguindo a vida. Né? Eu digo muito com a questão do câncer de mama nos homens, que também tem aquele cara que está lá na academia e tal, e aí ele toma suplemento
para crescimento de músculo. Normal, muitos tomam. Só que nós temos que observar que nesses suplementos também tem questão de hormônio. E quando a gente tem essa alteração de hormônio, se ele tiver um histórico na família, alteração genética, então ele está aumentando a chance deles de ter câncer. E aí muitos passam batido. Não, é só para crescer músculo e tudo mais. E aí ali ele está ingerindo hormônio que vai ter uma alteração nele. E para ele, tá ganhando massa e tal, tá tranquilo, é isso que eu quero. Né, irmão, ele sabe que tem todo um câncer por trás e ele não está percebendo. Fatores de risco. Obesidade e sobrepeso após menopausa, que tem muita questão também com hormônio, tá, gente? Sedentarismo, porque o nosso corpo não está funcionando como deveria, está lento, está preguiçoso, né? Consumo de bebida alcoólica, primeira menstruação antes dos 12, não ter filhos, e também não pode ter uma gravidez após 30, não ter amamentado, também ter casos de câncer na família, principalmente antes dos 50. E ali também tem a questão do caso de câncer de família, na família, em homens, independente da idade, tá? E tem uma alteração genética. Como assim, se histórico familiar já não é genética? Então, nosso corpo, nós temos indicadores, né, que a gente vê também pelo exame de sangue. E aí, nós temos esses indicadores de câncer. E ali, nós temos as alterações. Se ele está dentro do padrão, se ele não está no padrão. E aí a gente observa, se não está no padrão, o que está acontecendo, onde que isso está. E a gente investiga. Um caso muito clássico que todo mundo conhece é o caso da Angelina Jolie. Né? Lá a mulher do Brad Pitt, tal, toda poderosa, toda linda lá em Hollywood. Ela, na família dela, tem um histórico muito pesado de que todas as mulheres, todas as tias, a mãe, a avó, todas tiveram câncer. E algumas até morreram em decorrência disso. Então ela, muito sábia, né, pegou lá o seu médico e falou, quero fazer um rastreamento total. Aí, chegou o resultado do exame, e aí o médico falou, olha, você tem grandes chances de ter câncer. É quase certeza. E aí ela, bom, não vou esperar chegar, né? Quero fazer uma retirada. Aí ela retirou o útero, não me recordo se ela também retirou os ovários. E ela fez uma dissecação das mamas, né? Para não ficar sem, enfim, ela reduziu aquilo ali para ela diminuir as chances dela de ter câncer. Né? Então, assim, essa parte é mais mesmo conversada com o médico, para a gente saber tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente não pode fazer, tá? Manifestações clínicas, sinais e sintomas. Aqui a gente fala muito da observação do nosso corpo, tá? Tanto homens quanto mulheres. Por quê? Quando a gente tem alguma coisa diferente que não está legal, nós apresentamos isso, o corpo fala, né? E aí, no caso das mamas, nós podemos ter um enrijecimento, ela ficar dura, endurecida, um inchaço, ondulações, sulcos ou marcas profundas, vermelhidão, uma secreção que sai diferente, também tem retração do mamilo, veias que elas aparecem, elas estão ali inchadas, elas estão bem proeminentes, sabe? Quando a gente olha e fala, ih, o que é isso aqui? Não tinha antes. É exatamente isso. Pele com textura de casca de laranja real, tá, gente? Não é só imaginação, não. Fica exatamente igual. Caroço, mudança do formato, erosões e coceiras. Erosões são feridas, tá? E aí, quando a gente observa que tem essa coisa diferente, que a gente olha assim, estranho, o mês passado não estava assim, não. Eu olhei assim, o que é isso? Aí que está diferente, que estava fora está dentro, como assim? Tá? E aí, quando a gente detecta isso, tem que procurar um médico, tá? Procura um médico, a gente faz uma mamografia, dependendo de uma ultrassonografia, para a gente ter a noção de o que está acontecendo. E quanto mais rápido a gente detectar, a gente diagnosticar, mais eficaz é o tratamento, tá?
Detecção precoce. Exame clínico das mamas. Aqui, no exame clínico, é mais focado para profissional da área de saúde. Por quê? Anos atrás, tinha toda essa questão, a campanha do autoexame das mamas para as mulheres em casa. Hoje em dia, a gente já não recomenda mais. Por quê? Porque nem todo mundo é obrigado a saber a técnica, aquela coisa toda, tal dia eu tenho que fazer assim, assim, assado, tem que fazer em rotativo, tem que fazer palpação, né? A gente não tem muito essa obrigação e a gente também não guarda, né? Então, assim, para as mulheres agora é recomendado o quê? Você observa, no momento que ele é mais confortável, antes do banho, depois do banho, quando vai se vestir, enfim, tá? E aí você observa, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui não estava assim, né? E aí você procura um profissional de saúde, lá nós vamos fazer o exame clínico, nós vamos palpar com toda a técnica, com toda a questão, e aí dependendo, nós vamos solicitar uma ultra de mama ou uma mamografia, né? Que é mais indicado também para mulheres, a mamografia, a partir dos 50 até os 69 anos. Por quê? Porque nessa idade nós temos o melhor resultado, porque nós temos mais um afrouxamento das gordurinhas, dos ductos, dos lóbulos, enfim. Tá? E a gente consegue ter um melhor resultado desse exame. Ah, não posso fazer antes disso? Pode fazer, se o médico solicitar, achar que tem necessidade, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que ele também vai pedir junto com uma ultra, porque às vezes, dependendo da mama, enfim, da condição que ela se encontra, a mamografia vem normal. E ele olha assim, tá maravilhoso, mas não tá. E aí na ultra a gente consegue ter isso muito mais claro, tá? Tratamento. Cirurgia, que aí tem a questão da retirada parcial ou total da mama e anexos. Como assim anexos? Glândulas, né? Aqueles linfonodos que a gente tem íngua. Então, assim, dependendo do estágio que tiver, o médico vai olhar e falar assim, não, a gente pode só tirar o tumorzinho que está ali, que vai ficar tranquilo. Ou não, vamos ter que tirar tudo. Ou vamos ter que tirar tudo, mas também os linfonodos. E aí ele vai especificar isso tudo direitinho, tá? Para também reduzir as chances de retorno. Nós também temos a químio, né, que é a questão de medicamento, a radioterapia, a hormonioterapia, que seria mais tratamento hormonal mesmo, porque alguns cânceres, eles se alimentam do hormônio, então quanto mais hormônio tiver, mais ele está se alimentando, mais ele está crescendo, então a gente corta isso, tá? E a terapia biológica. A biológica, ela é questão mesmo de sistema imune. A gente melhorar o nosso sistema imune para o corpo fazer o trabalho dele. E aí ele ali, ele vai tratando, ele vai tirando, ele vai reduzindo. Prevenção, que a gente esquece muitas vezes. 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos de vida saudáveis. E a gente fala tudo o que a gente já disse antes. Tem que ser saudável, não tem jeito. Tem que ter uma alimentação regular, tem que ter um exercício físico, tá? Tem que ter um peso corporal adequado, porque quando o nosso corpo trabalha, normalmente naquilo que ele já é programado para fazer, tudo segue bem. Mas aí quando a gente... hoje eu não vou para a academia, ou não vou fazer minha caminhada. Aí o corpo já dá mais uma relaxada. Vou ali, vou no McDonald's, vou no Burger King. Gostoso, cheddar. Vai dar mais uma relaxada. E aí, nisso, a gente vai tendo as alterações no nosso organismo que propiciam uma alteração de célula, que aí vai danificando outra, e outra, e outra, e outra, e aí a gente tem um tumor, tá? Evitar também consumo de bebidas alcoólicas. Amamentação. Quando a gente amamenta, quando as mulheres amamentam, o risco de câncer de mama reduz drasticamente. E é uma coisa que o nosso corpo já faz, né? Que a gente está gestante, tem um neném, tem que alimentar o neném. O corpo muito sabe faz o quê? Leite. E aí a gente amamenta. E aí a gente já reduz
o nível, as chances de ter câncer de mama. O copo ele é perfeito, ele é muito sábio. Também evitar consumo de hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal. Na parte de reposição hormonal, né, que a gente faz muito na parte de menopausa, ou quando precisa de ter um crescimento uterino, o médico ele tem que analisar minimamente se é adequado para você. Por quê? Eu estou na menopausa, estou me passando muito mal, é muito calafrio, tenho muita alteração de humor. Consultei o médico. O médico passou uma reposição hormonal. Junto com a reposição hormonal, ele tem que fazer os exames, ele tem que colher seu histórico, porque às vezes a gente quer fazer o bem e acaba fazendo mal, né? Sem perceber. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai fazer uma reposição hormonal, tá? E redobrar a atenção também. Aqui tem um vídeo, não sei se vai passar o vídeo. Não? Depois a gente volta, então. E aí, fugindo um pouquinho dessa questão do câncer do outubro rosa, né, de câncer de mama, câncer de útero, eu também trouxe câncer de pele. Por quê? Porque o câncer de pele, a gente não dá nada por ele, não fala, né? Mas ele é 30% de todos os casos de câncer no Brasil. E a gente não fala. E aí, a definição dele é que apresenta altos percentuais de cura, claro, se for detectado precocemente, né? E ele tem menor mortalidade dentre todos os cânceres de pele. Porém, se não tratado, pode deixar mutilações, realmente, tá, gente? Mutila mesmo. E é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas, doenças de pele, tá? Com constante exposição de jovens, né, ao sol, à praia, tudo mais, essa questão da idade está reduzindo, tá? Porque quanto mais a gente se expõe ao sol, sem uso de protetor solar, tá? Sem uma roupa adequada, sem uso de boné, sem estar todo coberto, que nem a gente faz com criança. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta a chance de ter câncer de pele. E aí nós temos os fatores de risco. Exposição prolongada e repetida ao sol, principalmente na infância e adolescência. Ter pele e olhos claros com cabelos ruivos ou louros, tá? Ou ser albino. Por quê? Porque quando a gente fala de pele, a gente também fala de melanina. O que é isso? É o que dá cor à nossa pele. Então, assim, quanto mais melanina a gente tem, mais cor a gente tem. E aí, querendo ou não, a melanina ela também faz uma proteção, né, contra os raios solares. Então, assim, pessoas de peles mais claras, elas já não têm tanta melanina, já não têm tanta proteção natural. E aí ela fica mais suscetível, então a gente redobra a atenção, principalmente com albinos que não tem proteção nenhuma, tá? É a mesma coisa que a gente faz com criança. Ter história na família, ou pessoal de câncer de pele, indivíduos com sistema imune debilitado, exposição à radiação artificial, que a gente também fala da questão de bronzeamento, dessa questão toda, tá? Manifestações clínicas, sinais e sintomas. Manchas na pele que coçam, ardem, descamam ou sangram. Feridas que não cicatrizam em até 4 semanas. Quando a gente fala de ferida que não está cicatrizando, a gente também tem que avaliar se está sendo o tratamento mais adequado, tá? Para aquela ferida, porque se não tiver, também a ferida não vai fechar, né? Não cicatriza, e também não quer dizer que é câncer, tá? Nas manchas também, a gente tem que observar as pintinhas. As pintinhas que a gente já tem. Porque, dependendo, né, com a exposição ao sol, tem essa alteração. E a gente também pede para observar aquela pintinha que apareceu que você não tinha. Ou aquela pintinha que você já tinha, mas que mudou de tamanho, mudou de formato, tá? Uma coisa diferente, tá?
Diagnóstico, ele é feito pelo dermatologista através do exame clínico. Ele vai avaliar como é que está essa pintinha, como é que está essa mancha, o que ela está dizendo, tá? E aí, ele também pode fazer uma dermatoscopia, que é isso, que nome é esse? Ele vai avaliar, como se fosse um microscópio, mas sem retirada de biópsia, sem retirada de tecido. Ele vai avaliar como é que está aquela pele. Ele pega assim, ele vai bem lazinho assim e olha. E ele vê se está tendo alguma alteração, né, que ele consiga observar. E aí, se tiver ou se não tiver, ele estiver suspeitando de alguma coisa, ele vai pedir uma biópsia. Que já é um procedimento mais evasivo, mas também não é nada um bicho de 7 cabeças não, tá, gente? Ele vai tirar pequenas quantidades de tecido, tá? Nada muito grande, para poder avaliar a nível de microscópio. E aí, tratamento. Ele pode ser feito por cirurgia e também por radioterapia, tá? Dependendo, pode ter uma químio junto. Fotodinâmica, o que é isso? É uma luz que ele vai colocar ali direto, tá? Mais ou menos quando a gente vai em dentista, ele põe aquela luzinha. Então, é mais ou menos isso. E aí, temos a parte de cirurgia, imunoterapia, que a gente também aumenta esse sistema imune para combater aquilo. E, no entanto, também exige indicação precisa, feita por especialista. Então, também não é para cair naquela onda da vizinha. Ah, eu usei isso aqui e melhorou. Não, tá? Porque às vezes também faz mal, piora. Coloca uma coisa que ao invés de diminuir, aumenta, tá? Aqui, nós temos pelo menos 3 tipos de câncer de pele, dos principais. Aqui eu tentei especificar um pouquinho, não sei se na imagem está dando para ver. Nós temos aqui o espinocelular, que ele é mais superficial, ó. Aqui é pele, tá? Aqui é a nossa pele. Aqui também. Aqui, quando a gente tem aquele cortezinho de papel, que dói pra caramba, mas não sangra, então, ele é nessa partezinha aqui. Aqui nós temos a derme, que é a mais profunda, e hipoderme, que é a gordurinha, tá? Que é de tecido adiposo. E aí vocês conseguem observar que ele é bem superficial mesmo. Então, nos casos desse primeiro aqui, nós conseguimos retirar, porque ele não se espalha, ele está bem ali localizado, bem fechadinho, tá? Então, a gente consegue tirar ele com tranquilidade. No basocelular, ele já é um pouquinho mais profundo, mas também a gente consegue levar com mais calma. E tem o melanoma, que é naqueles casos da pinta, que aumenta de tamanho, que está diferente, tá? E aí, quando a gente vai observar, ele já está aqui embaixo. E aqui, o risco aqui a gente já tem alguns vasos, pequenos vasos, tá? Para manutenção, enfim, do corpo. E aí, pode se desprender alguma celulazinha dessa daqui, cair na corrente sanguínea. E aí já é um risco, tá? E a gente tem que observar, tem que ver para onde que foi, onde que vai surgir esse outro foco, tá? Prevenção. Evitar exposição prolongada ao sol, entre as 10 e as 16. Praia ao meio-dia, jamais. Tá? Outra coisa, a gente passa protetor solar na rua, mas esquece em casa. Esquece em dia nublado. Então, até mesmo essas lâmpadas nossas de casa, eles também aumentam o risco de ter alguma alteração, algum câncer de pele, tá? Dia nublado também, chuvoso também, porque não tem sol, mas o sol está lá, o sol está coberto. E aí os raios UV, eles estão passando pelas nuvens tranquilamente. Procurar lugares com sombra. Usar proteção adequada, como roupas, bonés, chapéus de aba larga, óculos escuros com proteção UV. Tá? Prestar atenção também nesses óculos que a gente compra, que a gente não sabe que diz que é, mas não é. Tá? Sombrinhas e barracas. Aplicar na pele, antes de se expor ao sol, filtro solar com fator de proteção 15 no mínimo. E a gente pode passar o 15 no corpo, mas no rosto a gente vai precisar também de um fator mais alto, tá? Que é uma região mais sensível. Usar filtro solar próprio para os lábios, porque a gente esquece, né? A gente passa no corpo, passa no rosto, mas os lábios a gente não passa, e aí? Está tendo exposição do mesmo jeito, tá? E é isso.
Eu venho deixar aqui a mensagem de ame-se e previna-se, não só no mês de outubro, né, porque a gente às vezes lembra que está sendo muito dito e a gente corre atrás só em outubro, mas nos outros meses do ano a gente também tem que se prevenir, tem que se cuidar, não só homens quanto mulheres, crianças, idosos, enfim, por aí vai, tá? Eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite e aqui embaixo eu tenho aqui minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato depois para tirar alguma dúvida, enfim, alguma coisa mais particular. E se alguém que tiver alguma dúvida, alguma questão para perguntar, pode ser agora, tá? Quero deixar claro, né, que nem todo mundo é detentor, ninguém é detentor de todos os saberes, né? Então, se tiver alguma coisa que eu não sei, a gente entra em contato depois, vocês podem me procurar pelo meu número, que ali eu já vou ter buscado, já vou ter uma resposta para vocês, tá? É isso. Ai, gente, falei muito? Falei muito, não? Passei do tempo? Obrigada. Espero que vocês tenham prestado atenção e aprendido muita coisa, porque a aula foi boa, não foi? Bem explicado, né? Bem detalhado. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ficar atento a tudo aquilo que o nosso corpo está querendo nos dizer, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas falam assim, não sei por que Deus permitiu isso acontecer comigo. A gente precisa sair daqui com o intuito de que Ele está te orientando. Agora você é responsável de ficar atento àquilo que vocês ouviu hoje, não é? Por quê? Ele avisou, ele falou, ele trouxe alguém dentro da casa dele para falar como você tem que cuidar desse corpo. Então, vamos ficar atentos. Amém? Bom, vamos apresentar os nossos visitantes. A nossa primeira visitante é a Daniele, né? A Raíssa também está nos visitando esta manhã. Cadê a Raíssa? Muito bem. A Maria Eduarda está nos visitando. Lucenir também veio com a irmã Maria. Essa Maria aqui é você, Maria? A Maria já é de casa, mas também seja bem-vinda, Maria. Cadê? Não tem musiquinha não, gente? Tem? É você, Leandro? Pode. Bom dia e a paz. O que acontece? Eu trabalho no ramo de telecomunicações já fazem 18 anos, tá? E há pouco tempo atrás eu tive uma reunião com um engenheiro e ele me fez o seguinte comunicado, que é para que nós tenhamos muito cuidado com o aparelho celular. Porque existem aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm costume de botar no bolso, entendeu? Aquele bolso escondido. Só que o aparelho celular, ele funciona por micro-ondas, ou seja, é um aparelho radioativo e a radiação ela é cumulativa, tá? A radiação ela é cumulativa. Isso. E entre nós técnicos de segurança lá, houve o caso de um técnico de segurança que ele desenvolveu câncer no testículo. E ele falou com esse engenheiro que ele, por pilotar moto há muito tempo, ele tinha mania de botar o celular, sentar em cima do celular, entendeu? E o engenheiro falou com ele, provavelmente foi isso que causou o seu câncer no testículo. Da mesma forma, as mulheres que têm a mania de colocar o celular no sutiã, entendeu? Tomar muito cuidado com isso, porque ele é igual como se fosse um micro-ondas. Assim como o micro-ondas a mulher não deve usar quando está grávida, o celular também a pessoa não deve fazer esse tipo, colocar próximo ao seio, por causa disso, por causa do micro-ondas, tá bom? E também guardar o celular aqui, né? Porque muitas mulheres colocam o celular aqui, próximo da barriga. Enfia mesmo dentro, né, do cós da calça. Então, assim, irmãos, se o celular for daqueles muito caro, a gente nem sai com